Seu marido pediu o divórcio e eu imagino que desde esse dia você esteja vivendo entre dois extremos. Tem hora que você pensa, né? Não, ele tá de cabeça quente, falou por falar. Mas tem hora que você pensa, meu Deus, e se ele estiver falando sério? E às vezes ele realmente está falando sério. E você tenta lembrar das últimas conversas, tenta lembrar dos últimos meses, tenta entender onde tudo começou. E principalmente, né? Você tenta descobrir o que fazer agora. Você conversa, você dá espaço, você insiste, você espera, né? Você luta, ou então só você aceita isso, ou então você só aceita isso, porque ninguém ensina a gente a lidar com isso. E eu vou te falar uma coisa. Talvez você já tenha assistido vários vídeos depois que ele falou em divórcio. E provavelmente ouviu um monte de opiniões diferentes. Uma pessoa manda você correr atrás, outra manda você sumir da vida dele, outra manda você lutar e aceitar qualquer coisa, né? E no final você continua perdida. Porque o que você queria era uma resposta simples. Anne, meu marido pediu o divórcio, o que é que eu faço agora? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar o primeiro exercício que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Um exercício simples, mas que pode te mostrar mais sobre o seu casamento do que horas tentando adivinhar o que passa na cabeça dele. E eu também vou te mostrar o erro que faz muitas mulheres acelerarem uma separação sem perceber. Então já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse não vai ser o último vídeo que você vai assistir por aqui. Então deixa eu te falar uma coisa importante. O pedido de divórcio, ele assusta. E assusta muito mesmo. Porque uma coisa é você saber que o seu casamento não estava bom, né? Vocês já estavam mais distantes, já estavam brigando mais, já estavam se machucando mais do que deveriam, né? Talvez vocês nem conversassem direito. Talvez já estivessem vivendo mais como colegas do que como marido e mulher. Mas mesmo assim, quando ele falou em divórcio, foi diferente. Porque naquele momento, a crise deixou de ser uma preocupação e virou uma ameaça real à relação. Agora você não está pensando apenas nos problemas do casamento. Você está pensando na possibilidade dele acabar de vez. E isso mexe com tudo mesmo, com a sua segurança, com os seus planos, com os seus filhos, com a sua rotina, com os seus sonhos. Parece que alguém apertou um botão e de repente tudo ficou urgente no seu casamento. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O pedido de divórcio não é o divórcio. E eu sei, gente, parece óbvio. Mas quando a gente está machucada, a gente esquece disso. Porque na nossa cabeça, o pedido já virou a sentença, né? E aí começa o desespero. E é justamente nesse estado que muita mulher começa a tomar decisões ruins. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de tentar convencer ele, antes de implorar, antes de prometer que vai mudar, né? Antes de passar horas tentando fazer ele voltar atrás no que ele falou, eu faria uma coisa. Eu faria um raio-x honesto da minha relação. Então, pega uma folha ou abre o bloco de notas do seu celular e responde essas perguntas. Vou te dar um tempo para você pegar a folha, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Há quanto tempo vocês não tinham uma conversa realmente boa? Não uma conversa sobre contas, não uma conversa sobre filhos, uma conversa boa, tá? Segundo, há quanto tempo vocês não davam risada juntos? É. Há quanto tempo vocês não saíam sem falar dos problemas? Ou sem ter discussão, né? Há quanto tempo a vida sexual estava distante do que deveria ser o mínimo, né? Há quanto tempo vocês estavam mais parecendo colegas do que marido e mulher? As brigas ultimamente aumentaram ou diminuíram? Ou vocês simplesmente pararam de conversar? Você ainda se sentia admirada? Você ainda admirava ele? Vocês ainda se escolhiam? Ou vocês apenas conviviam ali? Porque presta atenção, o pedido de divórcio não nasceu no dia que ele falou. Ele nasceu antes. E se você não entender o que estava acontecendo antes, vai ficar muito difícil entender o que você vai fazer daqui para frente. E eu quero que você faça mais uma coisa. Dê uma nota de 0 a 10 para algumas áreas do seu casamento. Área 1, conversa. 2, carinho. Admiração. Vida sexual, e aqui eu sei que a maioria tá 2-0 ali, tá? Tô de olho em vocês, eu já sei. Parceria, respeito e tempo de qualidade juntos. Porque muitas vezes o pedido de divórcio pode surgir do nada, né? Mas quando você faz esse exercício, percebe que o casamento já vinha dando sinais há muito tempo? E aqui eu quero te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. Nem todo pedido de divórcio significa que o casamento acabou. Às vezes significa que a esperança acabou. Às vezes significa que a paciência acabou, né? Significa que a pessoa parou de acreditar que as coisas vão mudar. E isso muda completamente a forma de enxergar essa situação. Porque quando você acredita que o problema é falta de amor, você tenta convencer.
Agora, quando você entende que talvez o problema seja outra coisa, você começa a investigar, né? E investigar é muito mais útil do que você entrar em pânico agora, tá? E agora eu quero te mostrar um erro que eu vejo o tempo inteiro. Depois do pedido de divórcio, muita mulher passa a viver em função da palavra divórcio. Tudo vira divórcio. Toda conversa vira divórcio. Toda mensagem vira sobre divórcio. Todo pensamento na sua cabeça é a palavra divórcio, né? E sem perceber, ela começa a alimentar o próprio medo o dia inteiro. E essa situação também. E quanto mais medo ela sente, mais desesperada ela fica. E quanto mais desesperada ela fica, mais ela pressiona. E quanto mais você pressionar, mais difícil vai ficar para criar qualquer conexão, tá? Por isso, se eu estivesse no seu lugar, eu mudaria uma coisa imediatamente. Eu pararia de focar apenas no pedido, né, e começaria a focar na causa desse pedido. Porque pensa comigo, se amanhã ele retirasse o pedido de divórcio, os problemas iriam desaparecer? Uh-uh. A distância entre vocês dois iria desaparecer? As mágoas iam desaparecer, né? As dificuldades iam desaparecer? Não. Então existe algo mais importante do que o pedido de divórcio. Existe a razão que levou vocês até esse ponto. E é ela que precisa da sua atenção agora. E eu não estou dizendo para você ignorar o que ele falou. Eu estou dizendo para você parar de tratar essas palavras como se fossem o fim da sua história. Porque às vezes elas são só um sintoma. É um sintoma grave, né? Que precisa ser levado a sério. Mas ainda assim é um sintoma. E aqui vai uma orientação prática para você. Nos próximos dias, ao invés de ficar tentando descobrir se ele vai voltar atrás ou não, tente descobrir quais foram os principais buracos que surgiram no casamento de vocês. Foi falta de conversa? Foi excesso de crítica? Foi afastamento na rotina? Foi falta de admiração? Ou foi ressentimento acumulado? Foi rotina fria? Foi falta de intimidade sexual? Ou foi tudo junto? Porque quando você identifica os buracos, começa a enxergar o problema real. E quando você enxerga o problema real, você para de lutar apenas contra o sintoma, né? E agora eu quero te falar uma coisa muito importante também. Urgência é diferente de desespero. E você precisa ter urgência. Porque sim, o pedido de divórcio é sério. Né? Sim, você não deve fingir que nada aconteceu. Você precisa agir, né? Porque o próximo passo depois dessas palavras é realmente o divórcio, se você não fazer nada. Mas agir não significa entrar em pânico, tá? Agir não significa passar o dia inteiro tentando convencer eles de que não é isso que é o certo, tá? Agir não significa transformar todas as conversas de vocês em uma discussão sobre o casamento, né? Agir significa buscar clareza e ter um plano de ação. Porque pensa comigo, se hoje eu te perguntasse qual foi o principal motivo que levou o seu marido a pedir o divórcio, você saberia responder para mim com absoluta certeza? Ou você estaria apenas tentando adivinhar? Porque esse é o problema. A maioria das mulheres está tentando salvar o casamento sem nem entender exatamente o que é que destruiu a conexão. E é aí que elas acabam andando, ó, em círculos. Tenta fazer uma coisa, depois tenta outra, depois tenta outra. Depois segue um conselho da internet aleatório, depois segue outro conselho aleatório, pergunta à amiga e passam meses sem saber se estão ajudando ou estão piorando a situação. E, gente, ninguém merece viver assim. E foi justamente por isso que eu criei o Aliançados pelo Casamento. Porque quando uma mulher chega nesse ponto, ela não precisa de mais opinião. Ela não precisa de mais um vídeo aleatório. Ela não precisa de mais uma amiga dizendo o que faria no lugar dela. Ela precisa de direção. Você precisa entender o que realmente aconteceu com a sua relação. Você precisa aprender a identificar os comportamentos que aproximam e os que afastam. Precisa entender como reconstruir conexão, admiração e desejo dentro do casamento. Você precisa parar de agir no escuro. Porque quando você tem direção, você para de desperdiçar a sua energia. Você para de tentar tudo ao mesmo tempo. Né? Você para de agir apenas pela sua dor e começa a agir com propósito. E é exatamente isso que eu ensino lá dentro. Então, se você sente que ainda existe algo para salvar no seu casamento, eu vou deixar o link do Aliançados na descrição e também no comentário fixado. Mas antes de terminar, eu quero te lembrar uma coisa. O pedido de divórcio é sério, mas ele não tem o poder de apagar toda a história que vocês construíram. Ele não tem o poder de decidir sozinho o que vai acontecer daqui para frente. E principalmente, ele não tem o poder de definir o seu valor. Porque eu sei que muitas mulheres escutam essa palavra e imediatamente pensam: eu perdi o meu marido, eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha família, eu falhei. Mas a verdade é que você ainda está no meio da história. E histórias não são decididas no meio, elas são decididas no final. Por isso, ao invés de passar os próximos dias tentando adivinhar o seu futuro, faça aquele exercício. De verdade, senta com papel e caneta, olhe para o seu casamento com honestidade, entenda o que estava acontecendo antes desse pedido, entenda quais foram os buracos que surgiram na sua relação
né? Entenda o que trouxe você até aqui, porque muitas vezes a clareza que você está buscando, né, procurando para o futuro, ela está escondida justamente no passado que você ainda não analisou. E se existe uma coisa que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é isso. Não deixe que uma palavra faça você esquecer tudo que ainda é possível construir entre vocês dois. Porque enquanto existe história, enquanto existe vínculo, né, enquanto existe disposição para fazer diferente, ainda existe algo que merece ser compreendido antes de ser descartado. E me conta aqui nos comentários, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando ele falou em divórcio? Eu vou ler as respostas e vou responder vocês. Então, para esse vídeo é isso e nos vemos no nosso próximo vídeo.